Exercício arbitrário das próprias razões ou justiça com as próprias mãos é um crime que consta no artigo 345 do nosso Código Penal, que diz que fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, cabe uma pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa além da pena correspondente à violência. O parágrafo único diz que, se não há emprego de violência, somente se procederá mediante queixa, somente se procede mediante queixa, meus amigos. Esse crime de exercício arbitrário das próprias razões, ele é um crime que é o Estado tutelando os conflitos individuais, porque antigamente, meus amigos, os conflitos eram resolvidos pelas próprias partes, né? Lembram aqueles duelos dos filmes de Bang Bang, a italiana? Pois então, era mais ou menos daquele tipo. E bem mais antigamente ainda, os chefes tribais, eles decidiam como resolver as questões. Isso no decorrer da história, de um modo geral, tanto na história da religião, como na história da filosofia, na história do direito, você sempre verá a prática do exercício arbitrário das próprias razões. Porém, meus queridos amigos do coração, com a evolução da sociedade, a tutela para a solução dos conflitos passou a pertencer ao Estado. O Estado ele tem um monopólio da justiça, da jurisdição. Dessa forma, meus amigos, visando a uma organização social, racional e objetiva, foi tipificado esse tipo de crime, o exercício arbitrário das próprias razões. Não se pode mais fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que você esteja correto, meus queridos, mesmo que você esteja correto. Sendo assim, o Estado ele apropriou-se do conflito social ao retirar do cidadão a resolução dos próprios conflitos pessoais. Senão ia ser um velho oeste eterno, né? Já é mais ou menos quase assim mesmo com o Estado comandando, né, meus queridos? O Estado, quando ele passou a deter esse monopólio, as coisas melhoraram um pouco, meus queridos. As coisas melhoraram um pouco. Não vão sair por aí praticando o exercício arbitrário das próprias razões, hein? Isso é muito feio, isso é muito feio. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, os especialistas do mundo jurídico. Aquela profissional do sexo, aquela que rouba o relógio do seu cliente que não apagou, ela praticou ou não o exercício arbitrário das próprias razões? A título de exemplo, o que vocês me dizem aí, meus queridos jurisconsultos? Tenham todos uma boa semana de trabalho, meus queridos, e não se esqueçam de viver em paz.